De novo aqui. Rosalina, gratidão. Silvia, boa noite. Vera, eu estava dando boa noite para vocês e dizendo que o Sampaio tem uma larga experiência como consultor financeiro e ele tem um projeto muito bom de fazer atendimentos por mentoria. Então, se você conhece pessoas, autônomos também, né, que estejam precisando de um apoio profissional em poucas sessões, o Sampaio tira você daqui e coloca lá, ok? E hoje ele vai trazer para a gente 2 segredos da riqueza. E eu digo para vocês que só um já chegava nos dias de hoje, né? Só um já chegava, mas vamos lá, vamos ver que tem 2 segredos condicionados a você dar um like no vídeo, tá bom? É isso que eu estava dizendo antes, quando eu estava com o meu som cortado. Por via das dúvidas, já vou liberar o som do Sampaio aqui. Muito boa noite nessa sexta-feira gelada do mês de junho de 2023. Qual é o primeiro segredo, senhor Carlos Sampaio? Muito bem. Boa noite a todos. Nesta sexta-feira, 16 de junho de 2023. Como a Carla falou, nós estamos iniciando o inverno e aqui no sul, né, depois de um ciclone extratropical que vai deixar um frio, a princípio, compensador, gostoso para a gente já inaugurar o inverno. E cumprimentos a quem está aqui participando desse momento de hoje, numa sexta-feira, tá? É um momento especial, tá? E mesmo os que não estão aqui por alguma razão, por ser sexta-feira, vão ter a oportunidade de acompanhar no canal mais tarde, no seu tempo, né, o que a gente vai falar aqui, tá bom? Muito bem. O tema ligado às finanças é um tema que leva a na verdade, uma questão interna, assim, de saber onde é que está o segredo. Tá? Existe segredo para a riqueza? Tá? Né? Mas os segredos, na verdade, eles são segredos porque nós não temos, às vezes, o conhecimento que depois que se conhece, a mágica, ela deixa de ser mágica, ela vira algo comum. Então, assim, mas enquanto não é praticado, enquanto que as pessoas não colocam na sua vida, as coisas continuam sendo um segredo, como nas finanças, né? Então, assim, existe a possibilidade das pessoas serem ricas? Sim. Existe algum segredo para isso? Alguma dificuldade? Claro, é especializado, mas, assim, de uma forma muito ainda embrionária, né? Mas os segredos, gente, é muito simples, né? E aí eu vou falando até algumas coisas. Parabéns. O Homem Mais Rico da Babilônia. Tá? É uma história contada explicando os 7 passos do que seria, então, aquilo que fariam as pessoas, como a Babilônia, na época, era considerada assim, o país, né, vamos imaginar, isso era fictício, mas o país mais rico do mundo. Porque tinha um rei chamado Sargon, que ele criou para o povo uma escola de finanças com um camarada que, depois de ter sofrido toda a sua vida em dificuldades financeiras, descobriu um meio em 7 fórmulas que passou para, então, as pessoas daquele reino. E a Babilônia se tornou, então, um reino muito próspero e feliz. Bom, na verdade, lendo esse livro, o que eu estou falando vai fazer um sentido muito mais forte. Eu, aliás, já fiz alguns vídeos falando que vale a pena. Por exemplo, tem os 7 segredos do Homem Mais Rico da Babilônia. Tá? Agora, Ou 7 agora leis, ficou, melhor porque dizendo. antes Mas cortou. hoje a gente vai falar de 2. É os 7 segredos do rei da Babilônia. Não, o nome do livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ah, o E homem mais lá rico. tem 7 fundamentos, que são 7 leis, que explicam qual o caminho que se tem para chegar, então, à riqueza. E existiu o tropeçar por muito tempo e chegou um ponto que o rei, chamado Sargon, né, convidou ele para que ele fosse o mentor daquele
daquele reino, daquele reinado, né? E ele passou, então, a dar aulas semanais para o povo da Babilônia e transformou, né, e trazido para o nosso mundo de hoje, né, vamos converter isso em duas regras básicas, né? E, na verdade, de forma prática, tem a ver com o seguinte. Primeira delas, tá? Que todo mundo sabe. Você tem que viver de acordo com a sua renda. Tá? Nada mais simples do que isso. Né? Então, viver de acordo com a sua renda é, na verdade, viver abaixo do padrão. O que é o padrão? Um padrão de vida é algo que é formado pelo que define a renda de uma pessoa. Então, se a pessoa tem na sua renda como parâmetro de gastar até o limite da sua renda, esse é o seu padrão. Bom, mas para caminhar na direção da riqueza, desde a construção, melhor dizendo, você tem que viver abaixo do padrão. Então, eu já falei muitas vezes, tem vários livros que contam histórias, e a gente ouve falar de celebridades, principalmente jogadores de futebol, jogadores de basquete, e a referência que a gente tem do mercado americano é de que eles têm um padrão muito baixo e eles crescem com a vida, né? Porque realmente se tornam celebridades. O problema é que eles não ficam abaixo do padrão de ganho, eles vão crescendo com a sua renda, tá? E crescem com a renda até que a carreira termina. Como na vida profissional, chega um ponto do ciclo de crescimento de renda que isso também ele se esgota. Então, essa evolução, tá? Não importa a profissão, quando ela não é cuidada para que, nesse período, nesse ciclo de crescimento, haja um trabalho de guardar uma parte para aquele momento em que vai ser o fim do ciclo, na verdade, do ciclo de riqueza, de conquista, de ganhos, né? É um ciclo que ele, naturalmente, ele chega a um ponto que ele para de crescer. Quando para de crescer, as pessoas deveriam ter já estabilizado no nível de construção de riqueza. O que é construção de riqueza? É ter uma quantidade de dinheiro ou de patrimônio que gere renda para que elas não precisem trabalhar. Então, esse é o conceito, tá? Conceito de educação financeira, no primeiro momento, de visualizar essa situação de vida, né? Ou seja, a pessoa que está entrando na universidade, depois sai e começa a trabalhar. Aí começa um ciclo de vida, um ciclo de fazer dinheiro. Tá? Vai fazer dinheiro por 20, 30 anos. Muito dinheiro passa na vida. Todos crescem. Ninguém foi condenado a ganhar um salário mínimo. Muitas pessoas podem pensar, como é que eu vou construir isso se eu ganho um salário mínimo? Então, isso não existe. Se for olhar as pessoas de modo geral, todas, de modo geral não, quase 99%, não importa se é um salário mínimo que começam, elas ganham sempre num processo crescente. Se nesse processo crescente não houver um trabalho de guardar uma parte, claro, e vai chegar no momento de que vai ser dependente do governo, tá? Ou dependente de alguém, de um parente. E muitas vezes isso acontece. Bom, então, essa é, digamos assim, o primeiro grande segredo. Se dar conta de que a vida tem ciclos, e nesses ciclos precisa-se ter o compromisso de tirar o melhor proveito dele. Tá? Como é que faz isso? Bom, primeira coisa básica, ou seja, controlar o seu dinheiro, né? Controlar os gastos. Onde é que está indo? Tá? Saber onde é que está indo. Bom, hoje em dia, existem muitas facilidades de gastar. Né? Então, existem, por exemplo, o iFood. Quanto você gasta de iFood? É uma pergunta que se faz para as pessoas. Quanto você gasta de iFood? Quanto se gasta, por exemplo, de Uber, que poderia daqui a pouco ser menos? Quer dizer, não é o ser mesquinho, mas é ter o domínio disso e ter, digamos assim, ser senhor desse movimento do dinheiro. Então, você precisa incorporar isso. Tá? E comece pelo pequeno, mesmo aquilo que seja chato, porque depois de um tempo você faz isso automaticamente. Se você não cuida do dinheiro quando ele é pequeno, você não vai saber cuidar quando ele for grande também. Tá? Então, este é o processo de estar desperto
e de fazer, então, de ter esses cuidados. De forma prática, né, a primeira coisa que faz, e em qualquer, digamos, mentoria que se faça, é um diagnóstico, ou seja, como é que você está olhando para o seu dinheiro? Quanto é que você gasta? Onde é que está indo? Né? Bom, identificando isso, você já vai fazer um processo de, digamos assim, de eliminação, eliminação de algumas coisas, de substituição, né? E vai moderar, a fazer com que isso se transforme numa bola de neve descontrolada. Tá? Primeira coisa, o diagnóstico. E depois do diagnóstico, a análise. Depois da análise, que leva à riqueza. Não é uma regra que vai fazer você, de um dia para o outro, uma pessoa rica. Não, mas é um caminho que leva a um processo de riqueza. Para valorizar, então, esses movimentos pequenos e estar atento no sentido de observar onde é que você está atuando, como é que são as decisões de compras, onde é que estão os desperdícios de coisas do dia a dia, de coisas compradas que não são usadas, coisas na academia e a pessoa tenha e que não vá na academia, tá? Então, o dinheiro por fora. Assinaturas hoje existem as revistas digitais, né? Às vezes os golpes, entre aspas, né? Porque você às vezes faz uma degustação de um serviço e você não se dá conta, passou 30 dias, aquela degustação virou uma conta que vai aparecer no cartão de crédito lá cobrando de você. Então, isso aconteceu comigo, por isso eu estou lembrando agora. Né? Bom, e aí, claro que a responsabilidade é de cada um. Nesse caso, foi minha. No caso das mulheres, será que precisam de tantos sapatos? Né? Eu fico me questionando, né? Porque existe as lojas de shopping, não é por acaso, que são cheias de lojas de sapatos para mulheres. Pode ver que lojas de sapatos para homens não tem, né? Não tem, assim, nessa profusão. Então, assim, por que precisa tanto essas coisas, né? Nada contra, cada um sabe, então, o tamanho do furo que tem na sua bolsa, vamos chamar assim. Aliás, eu comecei falando do livro Mais Rico da Babilônia, ele fala, uma das leis é o processo de você guardar uma parte do que você ganha. E falando em bolsa agora, eu me lembrei que ele tem uma parte, quando ele explica isso, ele diz o seguinte: se você guardar, digamos, ele dá um exemplo para um produtor de ovos lá, né? Se você é produtor de ovos, tinha a plateia toda. Então, se você guardar todo dia, se produz 100 ovos lá na sua produção, se você guardar 10 ovos todo dia, essa quantidade vai ficar tão grande, no caso de dinheiro, vai ficar tão grande, se você converter em dinheiro, e o seu bolso não vai poder segurar, isso vai cair. Então, é outro exercício do bolso, da bolsa, enfim, guardar, ao invés de deixar escapar. Bom, então, assim, eu estou falando nessa primeira parte, dessa ideia de riqueza, porque isso é muito simples, mas isto não é praticado. Tá? Infelizmente, nós não temos. Então, assim, porque isso, se não for considerado, o que vai acontecer para a segunda fase, que eu vou falar em seguida, que vou dar umas dicas para você, então, deixar encaminhado de forma prática como fazer isso no final, onde é que vai chegar isso? Primeiro, se você não faz essa história que eu estou contando toda aqui, se você não consegue isso, você não tem sobras. Tem que sobrar dinheiro. O que você ganha tem que sobrar. Porque senão você não consegue investir. Você não consegue construir. É como se fosse um tijolo na construção de um edifício. Então, se você não tem a sobra, não adianta nada, porque você está vivendo só o dia de hoje. Né? É como uma frase que eu vi uma vez, é assim: você tem que andar de bicicleta e não pode parar de pedalar nunca. Tá? Então, você tem que ter folga, tem que ter a flexibilidade de poder parar, porque você não precisa estar na dinâmica do dia a dia, sempre trabalhando, sempre produzindo. Se você vai guardando para o futuro, você vai ter um momento que você vai largar a bicicleta, não vai precisar pedalar mais. Então, bom, essa é a primeira, digamos, o primeiro passo, o primeiro caminho, tá? De você, então, trabalhar dentro dessa linha do administrar o seu dinheiro, né? Claro que aí eu não vou destacar tanto aqui, mas, junto com isso, o aumentar a renda, não só com a visão de controle de gastos, mas
ter também um programa de aumentar a renda, e hoje é possível, dá para fazer um vídeo sobre como aumentar a sua renda principal da sua atividade, como você visualizar alternativas de renda extras, hoje com essa situação de poder atuar online, na internet, enfim, e desenvolver a criatividade que cada um tem dentro do seu expertise e fazer disso uma segunda fonte de renda, e, ao mesmo tempo, uma terceira fonte de renda, é você investir automaticamente, você tem todos os meses juros que vão sendo acumulados, juros sobre juros, juros compostos. Essa é uma renda, claro que enquanto você está na fase de construção dessa sua, digamos, catedral de riqueza, você não vai usar esses juros, você vai deixar eles acumulando, porque esse efeito ele tem um efeito multiplicador gigante depois de um tempo. Tá? Não vou falar o tempo aqui, porque as pessoas têm uma visão muito, às vezes, de curtíssimo prazo. Então, é um tempo, 1 ano, 2 anos, você não nota a diferença dos juros compostos. Mas a partir de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, é uma coisa impressionante como os juros se torna tão grande no montante de capital. Tá? Então, isso é um caminho. Ok? Bom, em termos de continuidade, eu só quero lembrar aqui o seguinte: tudo isso que eu estou falando aqui, de uma forma muito, talvez, rápida e de uma forma sintética, tá? Eu faço em 40 partes num processo, por exemplo, de mentoria mais longa. Tá? Tem 40 partes estruturadas onde eu faço isso. Então, é claro que eu não vou conseguir fazer numa live isso de uma forma tão aberta, onde eu falo do efeito dos juros compostos, onde eu mostro uma planilha de capitalização, de quanto que você precisa ter, dependendo da sua idade, de acumulação de capital, e umas coisas mais chatas de matemática que aqui podemos até fazer eventualmente, mas não é a proposta de hoje, por exemplo. Tá? Enfim, bom, essa parte, então, eu queria deixar bem claro e deixar reforçado de que o caminho da riqueza não tem mágica, ele tem trabalho no início, claro que tem um propósito, tem um objetivo, e também uma coisa que eu estava lendo um livro chamado Mentes Milionárias, tá? De um grupo de neurocientistas, tá? E que falam muito bem sobre como é que o nosso cérebro processa essa questão de objetivos e intenções em relação ao futuro. Objetivo, por exemplo, de ter um carro, tá? Objetivo de ter mais dinheiro, de ter uma vida de riqueza. O que, na verdade, precisa ser pensado, só para misturar um pouco com essa coisa mais técnica que eu falei, é a intenção. Ou seja, quando se for formulado e pensar em finanças ou pensar num objetivo, pensar no ganho, o benefício que isso traz, na emoção que você vai sentir quando tiver alcançado isso. Tá? Então, assim, a gente está falando aqui muito da forma prática, do racional nosso, né? Mas, junto com isso, é importante levar em conta esse aspecto. Ou seja, o que eu vou ganhar com isso? Porque se não tiver isso bem definido, vai faltar, essa que eles chamam de intenção, vai faltar motivação. E o que nos leva impulsiona para a ação é essa motivação. Ou seja, visualizar e sentir. Por exemplo, um carro novo, maravilhoso. Imaginar que seja esse o desejo de alguém. Você pensar num carro como objetivo, ele é o caminho racional. Mas, assim, o que vai valer mesmo para você chegar lá, para você mover as ações que precisam ter, vai ser você sentir o que ele representa. Que pode ser segurança, felicidade, conforto, cheiro novo, enfim, essas coisas emocionais. Então, é importante colocar isso como uma referência aqui para essa parte de construção. Ok? Vamos para a segunda parte? Ok, tô aqui, tá tudo certo. Estamos te Tudo ouvindo. certo. Bom, Até agora tu falou que temos que separar uma parte do que a gente ganha obrigatoriamente, senão não tem jeito de chegar lá. Ok. Bom, eu estou com um probleminha de som aqui no meu
no meu laboratório aqui, mas vamos em frente aí. Bom, então eu vou falar em seguida de uma forma agora também prática, como é que você vai, depois que você organizou as finanças, depois que você tem definido essa importância de ter já começado a reservar uma parte desse dinheiro que você ganha, que você pagou seus gastos, que você controla, que você tem um compromisso com coisas que vão lhe trazer felicidade, você identificou o que é intenso, tudo isso que eu falei agora, tá? Depois que tem isso pronto, agora vamos ver se a pergunta que pode ficar é o seguinte: bom, mas como é que eu faço isso? Né? Como é que eu vou fazer, colocar na prática? Está muito bonito, mas como é que eu faço? Bom, vamos lá então. Primeira coisa é o seguinte: vamos pensar que você tem uma renda de 5 mil reais. Vamos pegar aqui que são mais ou menos 4 salários mínimos. Pode ser qualquer referência, mas vamos pegar um número. Bom, desse valor, vamos imaginar que você quer fazer disso, então, guardar uma parte, tá? Que você vai guardar uma parte disso, que seja 10%, tá? Então, 5 mil, 10% são 500 reais. Bem baixo, porque o ideal é 20%. É bom deixar bem claro isso, tá? 10% é o mínimo para começar, pode ser até 5% para começar, mas o ideal é 20%, 30%. Claro que tem outras contas para fazer, que depende da idade e tal, e outras métricas, mas vamos pegar essa referência só como exemplo. Então, assim, independente do valor da renda, que seja a sua renda, que seja 5, que seja 20, que seja 50, que seja 1.000, não importa. O importante é o seguinte: você vai guardar uma parte. Essa parte, você vai... Então, bom, guardei, o que eu faço agora nessa construção? Imagine que você tem 3 potes em casa. Tá? Nos 3 potes, você vai fazer com que esse dinheiro entre um pouquinho em cada um. Tá? Então, o primeiro pote para construir é o que se chama da reserva de emergência. Tá? Porque isto é a sua proteção para aquelas situações de emergência. Você não vai investir, construir ativos se você não tiver essa reserva de emergência. Não faça isso. E, na verdade, a reserva de emergência é um dinheiro que você guarda para render também, mas ele não tem o objetivo de ser o mais rentável. E aqui vai um pouco de ideias quanto a essa loucura, às vezes, que tem na busca de ganhos rápidos e fazer riqueza de um dia todo. Não, essa reserva é uma reserva que você precisa ter disponibilidade se você precisar usar, tá? Então, assim, isso, para mim, ainda não é investimento, isso é guardar dinheiro. Para quanto? Para 6 meses, para 3 meses ou para 12 meses. Se você é um funcionário público bem estabilizado, em Brasília e tal, você pode guardar para fazer uma reserva para 3 meses e tal. Se você é um empregado de empresa privada, você pode fazer uma reserva para 6 meses dos seus gastos. Estou falando aqui 3 meses de gastos, 6 meses de gastos para uma empresa privada. Por quê? Se for demitido, você tem uma parte que você recebe indenização, mas tem esses 6 meses, que é o período para procurar alternativas, enfim. Essa seria a pior situação. Outra reserva de emergência serve, então, para isso, serve para consertos de algum acidente que aconteceu. Enfim, você vai lá, tira e guarda. 6 meses para empregado. Se você é um autônomo, por exemplo, eu acho que o período é um pouco maior. Você tem que ter para um prazo, sei lá, de 12 meses, 10 meses. Você calcula o quanto que é, porque às vezes tem situações cíclicas de mercado, etc. E tal. Bom, então, essa é a reserva, primeiro pote. Tá? Você pega uma parte do seu dinheiro e preenche esse pote. O segundo pote é o mais importante, que é o que eu chamo da independência financeira. É aquela construção de longo prazo. Então, você vai pegar uma parte do dinheiro, depois que você fez a reserva de emergência, você já não precisa guardar. Não deixe no banco parado e nem na caderneta de poupança. Tá? Quem tiver na caderneta de poupança, deixe aí o seu contato e me procure, porque eu vou dar uma dica assim, de cara para você sair correndo e seguro. Tá? Se você pode até fazer direto, vai lá no Tesouro Direto e faça. Se tiver dúvidas ou medo, então fale comigo, não dá para deixar na caderneta de poupança. Bom,
Ok, então, saindo dessa alternativa aí desse primeiro pote, você está garantido, já sabe onde colocar o dinheiro, está ali guardado, reservas, então você vai partir para os outros dois potes. O outro pote da independência financeira. O que é esse pote da independência financeira? Aí você precisa fazer o seguinte, tá? Passo a passo. Quanto que você vai precisar no momento da sua vida que você decidiu que não vai trabalhar mais, que você vai viver desse dinheiro? Vai pensando aí, tá? Então, por exemplo, se você tem um padrão hoje de 5 mil, que eu falei no início, tá? Quanto que você precisaria? É umas continhas para fazer, mas eu já fiz de cabeça, mais ou menos, eu vou passar aqui. Para que, de montante, para que você recebesse de lá juros, né, para o resto da vida e que pagasse esses seus gastos mensais de 5 mil. Então, a juros vamos pegar aqui, de 1% ao mês, né, você precisaria de 500 mil reais. 500 mil reais, você vai, então, tirar todo mês, essa conta eu já fiz, tá? Você vai precisar tirar, então, ali os 5 mil, precisa trabalhar, você está vivendo. Aí o valor vai depender de cada pessoa. Isso é a reserva de independência financeira. Bom, Ô, aí vamos... Sampaio, não ficou claro. Tu pode repetir porque travou a live. Tá, travou. Então, vamos ver, onde é que eu parei? Na, Independência financeira? não, agora nessa última parte, onde você falou que você já fez os cálculos para, supondo que a pessoa ganha 5 mil, ela teria que parar. Mas assim, eu vou ver se eu pego no ponto que eu tinha parado. Se você tem 5 mil de necessidade, a regra é o seguinte: você vai guardar, se você guardar 10% por mês, tá, você vai precisar, então, 500 reais guardar todos os meses e tal. Mas, assim, o valor que você precisa é uma conta que se faz, que eu não vou descrever aqui, porque eu precisaria anotar, mas falando só, então, você pega, por exemplo, se você tem 5 mil por mês, num ano, esses 5 mil vai ser 60 mil. 60 mil no ano, tá? Que você gasta, que você precisa tirar de algum lugar. Esses 60 mil, se você dividir por uma taxa de juros, por exemplo, que seja 12%, imaginar que a Selic fosse 12%, dividir por 0,12, que é converter um percentual num número, então 60 mil dividido por 0,12 vai dar um número de 500 mil reais. Este é o número que você precisa para sua independência financeira. Bom, ok, então, se eu tiver 500 mil, eu vou todos os meses ter as minhas despesas pagas, eu não preciso me preocupar. Poderia ser qualquer outro valor, 1 milhão, 2 milhões, enfim, o raciocínio é o mesmo. Ok. A segunda pergunta que as pessoas fazem é o seguinte: mas como é que 500 mil, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar lá? Parece algo impossível. Se 500 mil há uma taxa equivalente a essa que eu falei, de 100 mês, tá? É só como referência, isso vai mudar durante o tempo, pode ser mais, pode ser menos. Então, 1% a 1.200, você vai encurtar o prazo, o tempo que você precisa levar. Enfim, a construção ela pode ser feita adequando a sua necessidade. O importante para as pessoas entenderem é o seguinte, que não importa o quanto que precisa começar. Eu precisava começar com a metade disso, guardar 50%, começar com 2.500 e chegar em 10 anos e ter a independência financeira. Se não é possível com esse valor, comece com o mínimo que você puder e depois vai adequando isso. O fato de começar faz com que essas vibrações, a matemática e a lógica é essa. Nós vamos ter que pedir para o Sampaio fazer essa live de novo. Oi? Tá falhando um monte, monte, monte. Tu vai voltar nesse assunto quando nós tiver com uma internet melhor.
Pois é. Agora, Bom, tu falou de dois potes, fala do terceiro porque eu vou te cobrar isso numa próxima live. Só tenta ver se encaixa o terceiro pote aí. bom, então tá. Então, reserva de emergência, um pote, reserva de independência financeira, o segundo pote, e o terceiro pote para guardar é a reserva para os projetos de vida, fazer uma viagem. Então, você precisa definir qual é esse objetivo, esses objetivos, quanto que eles custam. Tenho planilhas que eu faço todos os meses para fazer isso. Então, é um projeto de vida. Por exemplo, você precisa de 20 mil reais daqui a 2 anos para fazer um conjunto de coisas. Ajudar a trocar o carro, para fazer uma viagem, para fazer, enfim, fazer um curso. Então, esse é um projeto de vida. Esse é o pote do projeto de vida. Tá? Aquilo que um casamento, nasceu um filho que vai nascer, então você tem um projeto de vida. Então, essa é uma reserva para ser feita. A importância dos transportes é que se você não tem isso definido, tudo se mistura. Isso. E aí você mistura a reserva de emergência, que é um tipo de investimento específico para fazer, a reserva de independência financeira é outro tipo, e a reserva de projeto de vida é outro tipo, pensando no mercado financeiro. Então, assim, quando você mistura, tá, você está tirando eficiência dessa construção. Tá? Porque, assim, quando você pensa 10 anos na frente, que é a reserva de emergência financeira, você pode ter uma parte, uma parte do seu dinheiro guardado em renda variável. Você não pode ter renda variável na reserva de emergência. E você, para fazer os projetos de vida, tem que ser alguns investimentos que são casados com a data que você deseja. Então, assim, os três potes, tá? Tudo isso eu ensino nas minhas mentorias e deixo claro em detalhes para cada uma delas. Então, os três potes são esses, cara. Eu só fiquei em dúvida agora se se houve alguma trava aí que você percebeu que, de repente, precisa ser repetida. Gente, tá todo mundo aqui olhando com uma carinha aí, mas travou bastante as lives hoje. Não acontece, né? Agora, vocês querem voltar nessa história dos três potes? Porque do que eu entendi dos três potes, eu vou ter que pôr o dinheiro todo lá e vai faltar. Não sobrou nada para viver o mês aqui. E a gente quer saber como é que investe isso aí também, né? Com quem ganha pouco, né? Porque a gente acha que consultoria financeira é só para quem ganha muito, né? Mas às vezes não, né, Sampaio? Não, a questão é a seguinte: o que importa assim, é que as soluções que a gente procura, a, a gente a gente não deve se limitar em termos de limitar nas dificuldades, ou enfim. Se você precisa, realmente é importante você buscar a solução para alguma coisa no seu dia a dia, você vai, vai, vai em frente e vai achar uma forma de fazer. Não existe, existe uma diferença entre preço e valor nas coisas, né? Então, o valor. Vamos verificar o que está vendo nas nossas internets aqui e aí poder orientar melhor o pessoal que hoje não vai dar nem para responder perguntas. A gente também já passou um pouquinho do horário e Tá. esses potes aí vai ser, nós vamos trabalhar esses três potes aí direitinho, porque esse segredo aí todo mundo quer. Eu vou deixar para vocês, gente, um excelente final de semana. Vocês entenderam aí que tem duas coisas aí hoje: os três potes, que é o ponto B, né? E a primeira parte, que é tem que fazer uma reserva. Eu